mistério do Altíssimo. Nós temos que voltar a habitar no mistério do Altíssimo. É mistério de Deus nas nossas vidas. As Escrituras é mistério de Deus na nossa vida. Nós temos que voltar para o mistério. O mistério nos espera. Se é mistério, é algo que a gente não entende, não compreende, não vê, mas é mistério. E o mistério é profundo. Mistérios são coisas que nós não entendemos, que é o oculto do que nós vemos. Tem tantos mistérios por aí. E nós temos que descobrir o mistério de Deus sobre nossas vidas. Deus, Ele quer nos levantar. Deus, Ele quer nos trazer à tona de volta ao primeiro amor. Aleluia. Foi como o pastor Ricardo lá no Isabel falou: do frio, do morno, do quente. Por quê? Quando está frio, ninguém quer entrar na água gelada porque já arrepia. Quando está quente demais, você não anda porque o calor te incomoda. Mas o morno é o fresquinho que ficamos a vida toda. Mas temos que sair do morno e entrar no mistério de Deus. Ou seja quente, mergulha demais. Ou seja frio e não mergulhe. Ou seja frio, não mergulhe. Seja do básico, oração, jejum e Bíblia. Ou seja quente, louco eloquente. Como Paulo disse: me fiz de louco para conquistar o louco. Isso é ser quente. Se fazer de louco, se fazer de sábio, se fazer de maluco, se fazer de morador de rua, sentar do lado do morador e conversar. Morador, como está o dia a dia na rua? Ah, tá escasso, tá mesmo? Também tá escasso para mim, mas aí tem um que vai melhorar a escassez. Que é Jesus. Toma de louco, eu tô igual você aqui, ó. Sabe por que eu sou morador de rua? Mas você tá arrumado, tá morador? Sim, porque eu sou morador de rua. Por quê? Dizem que mendigo é aquele que necessita de pão de cada dia de alguém para dar para ele. É igual aquele aleijado na Porta Formosa. Ficava ali na Porta Dourada, ali, precisando de alguém dar uma esmola, igual morador. Mas nós também somos mendigos. Nós precisamos da esmola de quem? Nós precisamos de Deus. Sem Deus eu sou Deus, preciso disso. Deus, eu quero aquilo. Deus faz isso. Nós estamos igual morador de rua pedindo um ser humano. Nós também somos moradores de rua pedindo a Deus. E nada mudou. Tudo é igual. Só que tem diferenças. Eles pedem ao ser humano e nós pedimos a Deus. Mas nós temos que fazer igual a eles. Eu estou igual a você. Só que você pede um morador da rua, quem mora num apartamento ou quem passa no mercado. Eu peço a Deus. Ah, Deus concede. Enquanto eles ignoram, passam, nem olham para você. São poucos igual os anjos que foram na casa de Ló, que foram disfarçados de seres humanos, comeram, beberam, testaram Ló, para ver se Ló ia ser gentil com os anjos. Muitas das vezes nós estamos na rua, vem um morador de rua querer pedir uma comida, e nós queremos julgar, falar que é para dinheiro, para droga. Nós queremos falar que é comida, vou comprar para você agora, faz o teste, já é, vou lá comprar, compra, comeu. Aí você está hospedando o anjo, está alimentando o anjo, nem sabe que às vezes o anjo vem disfarçado de morador de rua. Nós temos que fazer o trabalho, nós temos que mostrar a diferença que nós somos cristãos, e nós temos que fazer a mesma coisa no dia a dia. Nós temos que enxergar os moradores também de rua, dá de comer, dá de beber. Não vai custar nada de nós comprar umas cambucas de quentinha, fazer um alimento em casa e levar para cada um deles. Andando armado, cada por aí vai ver um montão dormindo. Comeu o que hoje? Comi nada, estou de manhã, de tarde, à noite sem comer, mas a gente vai fazer dormindo, esperando para sobreviver no dia seguinte. E nós temos que botar a cara, fazer a nossa parte. Por isso Jesus falou: tu me deste de beber, tu me deste de comer, tu me cobriste, estava nu. Vem bendito de meu Pai, mas muitas das vezes nós queremos negar. E vai falar: quando eu fiz essas coisas, tive fome, tive sede, estava nu. Mas você não fez nada disso por mim. Nós temos que fazer a diferença. Aleluia, Jesus. Não vai custar nada no nosso bolso uma cambuquinha de quentinha, comprar ali umas quentinhas, nem que seja 20 ou 10 cambuquinhas.
2 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, mais linguiça, alguma coisa fazer ali, botar na bagzinha, que nós que trabalhamos aqui de entrega, ou vocês que trabalham normal, ela que é boleira também, fazer um bolinho também gostoso, vou levar, nem que seja um lanche da tarde, nem que seja um bolinho, alguma coisa, mas nós temos que fazer, porque Deus está voltando, e Ele vai cobrar de nós, e nós temos que fazer a obra todos os dias, até o final dessas vidas, porque nós vamos morrer, e não vamos levar nada da terra. Vamos morrer, vamos levar nada que nós fizemos um pelo outro. A Bíblia vai dizer sobre isso. Até no livro de Gálatas vai dizer sobre isso. Vai dizer também, sabe o que é Gálatas? A diferença. Eu posso ter um amigo cristão, então um morador de rua. Se o meu amigo cristão pedir algo morador de rua também, eu tenho que servir primeiro o meu amigo cristão para depois servir o morador de rua, porque está na Bíblia, em Gálatas. Se você ler, você vai ver. Vai dizer o quê? Para você alimentar, vai dizer principalmente os da fé. Quem é os da fé? Os irmãos em Cristo. Todo mundo está carente. Sirva o irmão, sirva o morador. E todo mundo vai sair bem na trajetória do Senhor. E nós temos que fazer a vontade do Pai. Jesus falou: vim fazer a vontade de meu Pai. E nós aqui, buscando, voando, rodopiando, falando em mistério, pregando, cantando, isso é muito bom. Fazer a vontade nossa na igreja, mostrar que está cheio não, é vazio, está cheio é tu chegar lá fora e ajudar os necessitados, os cansados, os pobres, a viúva, aqueles que estão desviados. Isso é estar cheio. Isso é estar cheio do Senhor. Enquanto não faz isso, está vazio. Não adianta fazer isso dentro da casa, mas lá fora está vazio. Deus vai cobrar de nós. Você disse que está cheio, está pulando, rodopiando, prega muito, fala mistério, o fogo cai. Isso tudo fui eu. Um exemplo, eu posso estar vazio, mas se eu pregar aqui, você pular rodopiando, não é porque eu estava cheio não, é porque você estava cheio, a mensagem foi para você, e eu continuo vazio. Então nós temos que se encher todos os dias e fazer a vontade lá fora. Igreja é chamado eclésia, em grego que significa chamados para fora, levados para fora. E nós temos que fazer igual Filipe na perseguição de Saulo com a igreja. Filipe na perseguição pregou em toda Samaria. Samaria foi salva e houve grande alegria naquela cidade. E nós perseguidos queremos ficar presos dentro do templo, presos dentro de casa. É na perseguição que Deus está te provando. É na perseguição que nós ganhamos vida lá fora. É na perseguição que Deus vai derramar do seu poder sobre a vida daqueles que estão dando lugar para Ele. Corta aqui, corta aí. Glória a Deus. Para não ser hipócrita dizer que é para vocês, é para mim também. Porque também Deus está me cobrando demais. Antigamente eu fazia isso. Saía para levar quentinha para o morador de rua. Até meu irmão Alain ia comigo quando ele era ímpio. Alain não era nem da igreja, eu vou contigo e ia. E Deus está me cobrando fazer isso de novo, que eu não estou mais fazendo, mas nós temos que fazer. Porque isso é a obra do Senhor. Nós somos chamados e escolhidos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Nós somos escolhidos para chamar os chamados lá fora. Tem muita gente que está lá fora, que é chamado, mas só vai virar escolhido quando um escolhido for fazer aquele chamado virar escolhido. Nós temos que fazer o chamado virar escolhido. E Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. Ele está junto, louvor. Glória a Deus. Confiam em carro Santo tu és. e outros em seus cavaleiros. Muitos se louvam de lábios e o coração dividido, perdidos dentro da casa Do Pai. já não se lembram que o céu é real. Estão ocupados com coisas banais. Abre os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo
canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Glória a Deus! Glória, glória,
Batista estava preparando o caminho para Jesus, e nós temos que preparar o caminho para aqueles que não estão na presença. Preparar o caminho, levar para evangelizar cada um de nós, e pegar e abrir o caminho para aqueles que estão precisando andar no caminho. E o caminho certo é o caminho do Senhor. Muitos lá fora não estão no caminho porque muitos não querem preparar o caminho, mas Deus quer que nós preparemos o caminho. Essa igreja participou de pé, vou ler a palavra introdutória. E a palavra introdutória Mateus 25. Mateus 25 vai dizer: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o fogo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um grito: eis o noivo! Saíram ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem o comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas respondeu ele:
verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Eu quero que os irmãos, cada um levanta suas mãos para a direção de suas casas. Não compra azeite. Tem muita gente comprando profecia, fazendo pix para profecia. Essas são as virgens nécias que compram azeite. Mas nós não compramos, nós buscamos e buscamos dobrado azeite para quando chegar a meia-noite. A meia-noite representa escuridão e sabemos que as lâmpadas é que brilham na escuridão. Imagine as 5 nécias chegando no noivo agora, batendo na porta do noivo, o noivo do palácio olhando pro alto. Eu não conheço vocês, vocês não têm lâmpada para iluminar vocês, está tudo no escuro, escuridão não entra no palácio. Mas aquelas que estavam com reserva, aquelas que estavam com lâmpada, estavam brilhando. E disse o noivo: bem bendito de meu Pai, pois a lâmpada em vocês, 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 a lâmpada em vocês. Aleluia. E Deus quer que nós busquemos mais azeite. Aleluia. Evangelista Tiago, a oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha. Glória a Tua Deus. presença. Glória a Deus. Aleluia. É o início da campanha, a campanha do azeite. Aleluia. Aleluia. E nós já entendemos que nós não podemos viver sem o azeite na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Eu quero louvar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Geralmente eu não louvo, né? Eu sei que tem pessoas que têm um dom mesmo, é levita. Não. Eu vou louvar o Senhor, um louvor ali que Deus colocou no meu coração. Mas antes de louvar, eu vou deixar uma passagem rápida, breve, que fica no livro de Lucas, capítulo 10, verso 25, que é quando Jesus ele é indagado, é perguntado por um doutor da lei, que vai dizer assim: quem é o meu próximo, quem eu amo, quem é aquele que eu tenho que servir? Aí Jesus ele vai entrar com uma parábola. E essa parábola é a parábola do bom samaritano. A Bíblia vai dizer que havia um homem. Esse homem estava onde? Em Jerusalém, que é lugar de paz, lugar de perfume, de flores. O homem estava no lugar certo, mas de repente ele falou: estou cansado de estar aqui. Eu vou descer, eu vou para Jericó, lugar de caveira, lugar de destroço. Ele desce para Jericó. E aí no meio do caminho, ele vai cortar, ele vai sair do caminho que ele estava. Vai cortar um caminho para chegar mais rápido até Jericó. Aleluia. E no meio do caminho, ele cai na mão dos salteadores. Oh, Jesus. Eu já começo a entender que quando nós estamos num lugar de paz, nós não temos que perder o foco. Nós não podemos sair do caminho. Porque quando nós saímos do caminho, o salteador, que é o nosso adversário, ele vem só para matar, roubar ou destruir. Ele pega o homem e maltrata o homem. Ele rouba ele e deixa ele semi-morto. Aí a Bíblia vai dizer que o homem estava lá quase morrendo. E vai passar um sacerdote, um homem dos tempos, um homem que tinha autoridade, que poderia chegar ali, pôr a mão, orar, dar uma palavra. Ele vê aquele homem caindo, o que ele faz? Ele desvia e vai embora. Em seguida vem o levita e vê a mesma cena e faz a mesma coisa. Corta e vai embora. Meu Deus. Cadê a compaixão? Cadê o amor? Agora ele vai dizer que vai vir um homem. Não diz o nome, não diz o cargo, não diz o que ele era. Só diz que ele é um bom samaritano. Ele olha, ele para, vê aquele homem caído,
sangrando, quase morto. Oh, Jesus. Ele para diante daquele homem e vai falar com ele. Vai fazer curativo nele. Aí vai dizer que ele passa o quê? O azeite e vinho. Oh, Jesus. Ei, então eu já começo a entender que aquele homem, ele tinha um azeite, ele tinha a unção na vida dele, e aqueles outros dois estavam meio perdidos, porque não tinham o que oferecer. Então nós que somos servos, continuamos na presença, continuamos nos enchendo, porque tem muita gente ferida no meio do caminho, precisando que nós passamos e damos a palavra, passamos o vinho, passamos o azeite. Porque o azeite ele cura. O azeite ele salva. O azeite ele batiza. Oh, Senhor da glória, assim serve para muita coisa. Então essa é a palavra. Eu vou louvar o Senhor. Louva comigo, igreja. Eu não conheço muito louvor. Glória a Deus. Eu vou chamar os irmãos para louvar comigo. Amém? Amém. Aleluia! Tu és santo, aleluia. Aleluia. Glória a Deus! Ele me comprou da conversa de hoje naquele banheiro, em frente ao espelho, que chorando você me dizia: não passa de hoje. É a última vez que eu vou caminhando até a igreja. É a última vez que eu dou a paz ao meu irmão. Cheguei ao meu limite, de hoje em diante eu não quero mais. Não me dê oportunidade. Porque será adorar, vai começar tudo de novo. Será adorar, vou sentir aquele fogo que queima a minha alma, me faz sorrir, me faz chorar. E é desse jeito eu não consigo te deixar. Porque se eu adorar, eu sei que o céu vai se abrir. Se eu adorar, os muros de bronze hoje vão cair. E a única solução para resolver essa história é o quê? É deixar Deus trabalhar na nossa vida. Jesus, é a última vez que eu vou caminhando até a igreja. É a última vez que eu dou a paz ao meu irmão. Cheguei ao meu limite, de hoje em diante não quero mais. Não me dê oportunidade. Porque se eu adorar, vai começar tudo de novo. Se eu adorar, eu vou sentir aquele fogo que queima a minha alma, me faz sorrir, me faz chorar. E é desse jeito eu não consigo encaixar. Porque se eu adorar, eu sei que o céu vai se abrir. Se eu adorar, os muros de bronze hoje vão cair. E a única solução para resolver essa história é deixar Deus trabalhar. Glória a Deus. Sinta Ele aí, renovando você, renovando a mim. Sinta Ele aí, renovando a você, renovando a mim. Sinta Ele aí, sinta Ele aí, sinta Ele, sinta Ele aí, sinta Ele aí, renovando a você, renovando a mim. Sinta Ele aí, renovando a você, renovando a mim. E a única solução para resolver essa história é deixar Deus trabalhar. É Jesus, porque se ama, hoje é noite de adorar. Hoje é noite que você tem intimidade com Ele. Porque quando você começa a ter intimidade, o céu começa a se abrir. O Senhor começa a trabalhar
assim, Glória a amém? Deus, aleluia. Alegra essa oportunidade em nome de Jesus. Por Jesus ajudando aquele homem. Bom samaritano ajudou o homem. E lembrando que depois chegou outro bom samaritano chamado Jesus. Chegou no poço, conversou com a mulher samaritana. E aquela mulher ganhou toda a cidade de Samaria. E aquela cidade foi ter na montanha com o Senhor para aprender os ensinos do Senhor. Aleluia. Tem bom samaritano, é isso? Tem bom samaritano, dá glória para Jesus. Eita glória! Nós temos que ser bom samaritano, Glória a Deus. porque nós temos que fazer as coisas boas. A vontade de Deus é perfeita, é boa e agradável. Então nós temos que fazer as coisas perfeitas, boas e agradáveis. E as pessoas dizem, mas dizer, eu não sou perfeito. Perfeito é só Deus. Isso é coisa do diabo. Nós somos perfeitos, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. Quem dizer que tu não é perfeito está mentindo. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Por mais que nós somos pecadores porque Adão e Eva pecou. Mas nós somos criação do Senhor. E todos os dias nos renovamos. Aleluia. Então nós temos que renovar nossas forças todos os dias. Aleluia. Quero ver o Rian. Glória. Irmãos, queria estar deixando aqui uma palavra em nome de Jesus, que o Senhor vem falando comigo esses dias. Aleluia. Vai se encontrar lá em Êxodo capítulo 14, versículo 15, que vai dizer assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Aleluia. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Irmãos, eu não sei como que vocês vieram aqui pro culto nessa noite, não sei se vocês vieram animados ou não, mas o Senhor está falando: levanta a tua mão, Glória a Deus! mediante o mar, que ele vai se abrir, tua família tem que passar ali. Aleluia. Não sei se vocês sabem, mas provavelmente conhecem. Sim. Esse livro vai falar sobre o Mar Vermelho, a libertação do povo de Israel. Ali a qual o Senhor levantou Moisés para estar levando o povo, libertando aquele povo. Agora rebelde, não queria escutar, não queria fazer a vontade de Deus, estava sempre murmurando. E aqui, como diz na palavra do Senhor, fala assim: Santo. Aleluia. Por que clamas a mim? O Senhor, Ele não quer só que você clama, que você ora, que você faz isso, que você faz aquilo, porque só isso não adianta. Você tem que se posicionar. Meu Deus. Aleluia. Você tem que se... Eu estou sentindo Deus. Aleluia, Jesus, ó Espírito Santo. Glória a Deus. Só está pedindo e não muda o jeito de agir. Só está pedindo e não muda o jeito de viver. Meu Deus. Quer libertar a família, mas não quer mudar. Quer trazer a família, a tua casa para a igreja, mas não quer buscar o Senhor, não quer fazer a vontade dele. Porque o Senhor aqui, Ele está falando: levanta a tua mão Oh, Espírito Santo. na frente do mar, para que ele se Da divida. verdade, aleluia. E quando o mar, ele vai se dividir, o inimigo, ele está atrás, ele está ali observando, mas vai falar que os anjos o anjo do Senhor e a nuvem que estavam diante dele, na frente, vai para trás, porque o inimigo, ele só chega até onde Deus permite, ele não passa daquilo. Verdade. Aí Deus, ele veio me levando nessa profundidade. Do nada, eu cheguei da escola, me deu uma vontade de buscar o Senhor. Eu fui pra cozinha lá de casa, falei, o Senhor vem colocando:
Mar vermelho, vai lá na Bíblia, vai lá na Bíblia. Eu fui lá na Bíblia, procurei e achei. O Senhor falou assim mesmo. Ei, só tá pedindo por quê? Não vai mudar não? Meu Deus. Aleluia. Que isso, Jesus. Só vai vir aqui na igreja, só vai... Ai, pastor, não tô legal. Ai, pastor, tô fraco. Eita, Jesus. Quando que tu vai levantar a tua mão aí com a autoridade que eu te dei? Aleluia. Que isso. Te falar, irmãos, é difícil para todo mundo. É difícil para todo mundo. Mas na palavra de Deus diz que Ele capacita. Aleluia. Não adianta o inimigo, ele pode te perseguir, pode te tentar, pode falar várias coisas, soprar no teu ouvido para um montão de coisa. Mas quando o anjo vem para trás de você e faz a tua retaguarda, já era. Ele não vai te encostar um dedo. Como o irmão falou lá em Jó. Jó falou assim, mas teu filho... Jó não, o diabo falou assim, o teu filho, ele só te serve porque você dá tudo para ele. Jesus. Aí Deus, vai lá. Eu conheço ele, vai lá. Tenta ele lá. Jesus. Mas eu te falo uma coisa, você vai lá, mas não toca na alma dele. Aleluia. Quando Deus fala, até o diabo obedece. E quem é nós para não obedecer? É Deus. O Senhor ele veio me colocando. Glória a Eu Deus. falei assim, Senhor, no dia de culto, eu falei, Senhor, Pegou, Jesus. é para mim falar isso para alguém? Só que aí eu lembrei, primeira palavra é para você, antes de você passar para alguém. É Deus. E eu vi nesse culto, Aleluia. eu via eu tendo uma oportunidade. Aleluia! Porque eu sinto que tem gente querendo parar. Eu sinto lá no fundo, Glória! eu sinto que tem gente querendo parar. Olha como que o país se encontra. Olha as guerras, economia, as nações aí contra a nação. O Senhor tinha me levado lá em Zacarias, que vai falar lá sobre as visões. Aí na oitava visão que o profeta teve, vai falar que o quê? 4 cavalos. Cada um deles de uma cor. Só já vou terminar. Aleluia. Eles foram enviados por quê? Porque o Senhor ele mandou os cavalos ir até as nações. Porque estava ocorrendo o quê? Tribulação. Estava tendo aquelas batalhas, estava deixando o povo desanimado. Caramba, essa guerra não vai acabar nunca. Aí o Senhor vai lá, manda. Vai lá, marcha. Com toda vontade mesmo, vai na vontade, marcha. Quando os cavalos chegaram lá, o Espírito do Senhor descansou ali naquele lugar. Quando temos a presença de Deus, não vai ter... Pode vir discussão, pode vir briga, mas o teu coração vai estar em Deus, vai estar calmo. Meu Deus. Tu não precisa nem se preocupar com nada. Tem um coleguinha. Júlia, tem um colega na escola atribulando a tua mente. Falando. Mas não sei o que é igreja. Tu não precisa se preocupar com isso não. Só fica quietinha. Continua seguindo. Aleluia. Continua marchando. Rafael, as pessoas olham pra você começar a falar assim: igreja do pastor Veriano, não vai ninguém, não tem unção. Será que ele é realmente usado por Deus? Ele só grita. Mas aí Deus fala: marcha. Você tem que ser conhecido pelo céu. Aleluia. Não é pelas pessoas, não é pela carne, né? Santo, poderoso. E é essa palavra que eu queria deixar. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia. Mas por que tu clamas a mim? Às vezes Deus não quer nem que nós clamamos a Ele. Deus quer que nós pegamos e fazemos.
Façamos a obra, façamos a vontade do Pai. Foi como Jesus disse: eu vim fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? É fazer, é marchar, é andar para frente. Muitas das vezes nós queremos só clamar e não fazer. Deus às vezes diz: eu não quero que você só clama, eu quero também que você faça. Aleluia. E aqui vai dizer na continuidade dessa passagem que falou para Moisés e o povo passar pelo mar seco, que Faraó estava vindo atrás e Deus é da vitória. Também vai se cumprir no fim dos tempos. O rio Eufrates está secando, e quando o rio Eufrates secar, 200 milhões de soldados vão invadir Israel. Quando invadir Israel, vai lembrar de uma coisa: Deus está lá também, e Deus vai pelejar contra os 200 milhões de soldados, e Deus vai pelejar contra o dragão vermelho, contra o reino do sul, o reino do norte. Deus vai pelejar contra eles, porque Deus está com o povo que clama a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Cânticos, capítulo 2, Aleluia. verso 10 vai dizer: o meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as árvores, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exaltam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, nos esconderijos das rochas escarpadas. Mostra-me o rosto, faze-me ouvir a sua voz, porque a tua voz é doce, o teu rosto é amado. Vai dizer aqui, para nós levantarmos: nós somos a querida minha, porque nós somos a noiva, ele é o noivo. E vai dizer que eis que passou o inverno, eis que passou o momento frio, e eis que tudo se passou no momento frio, um momento de caos, um momento de desprezo, tudo passou. E vai dizer aqui que a vide começou a dar frutos. Por quê? Porque Deus tirou a gente do inverno, Deus tirou a gente do momento de tribulação, Deus tirou a gente do momento frio e nos trouxe para o momento de calor, nos trouxe para o momento quente. E vai dizer que a figura começou a dar vide, vai dizer que começou a dar fruto, porque tudo que nós colhemos é porque nós plantamos. E se nós plantamos e passamos tribulação, a tribulação vem, porque o fruto começa a vir. Então o inverno se passou, e passando o inverno, entra um momento de colheita, e Deus nos trouxe para o momento de colheita. Eclesiastes capítulo 8 vai dizer: quem é como sábio, e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observe o mandamento do rei. É por isso, por causa do juramento que você fez com Deus, não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstine em fazer coisa má, porque ele faz o que bem entende. E nós que estamos aqui, nós não podemos persistir em fazer uma coisa má, porque enquanto nós levantamos a mão, aceitamos a Jesus, fizemos um juramento com Deus, para nós não se apressar e nem ser da presença do Deus vivo, do que vai dizer que é quem é como sábio, e quem interpreta as coisas que estão aqui, quem interpreta as coisas do mundo espiritual, faz reluzir, faz brilhar o seu rosto, e a dureza do nosso rosto muda, e a face do Senhor reluz sobre nossos rostos. E vai dizer sobre Moisés também, sobre reluzir o rosto. Moisés estava no alto do monte, conversando com Deus, rachando as trovões, e o povo estava lá embaixo do monte Sinai, com medo, ouvindo vozes. Mas quando eles olham para o monte, vê um homem descendo, com o rosto brilhando. Há lá um anjo descendo o monte, mas não era um anjo, era Moisés. E quando Moisés chega perto do povo, ele pega a toalha, e quando o seu
liberamos a glória de Deus sobre nossas vidas, para reduzir outras vidas, para também ter a glória de Deus. Aleluia. Deus é fiel. E nós temos que fazer a vontade do Pai. Pastor Veriano, pastor presidente, com a sua oportunidade. Você que está no cantinho dele. Falasse e ela expressasse toda a angústia do sofrimento, se sequer um lamento, este bando de amor. Aleluia! Se a cruz falasse e ela expressasse toda a angústia lamento de quem tanto te amou.
E a cruz, a caneta, escreveu com sangue tua salvação. Hoje aceitarem, o mundo deixarem, terás o perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse o teu sofrimento, sem é um lamento de quem tanto te amou. Aleluia! Aceita Jesus Cristo, e hoje tem Cristo, seu amor. Entrega a tua vida, que hoje redimida, ela ficará. Se a cruz falasse e ela expressasse o teu sofrimento, se sequer um lamento de quem tanto amém? Glória a Deus! Agora você vê uma coisa. Isso aqui parece que não é nada. Uma coisa comum. Mas isso aqui serve para muitas coisas. Primeiro, a consulta que a Bíblia nos consulta é o seguinte: é bom pastorar, mas está dentro da Bíblia escrito: tendo alguém doente, chama o presbítero da igreja e ora com óleo, e oração do justo vale muitos efeitos. Aleluia. Então, para que isso serve também? Serve para sarar a ferida, serve para salada, serve como aquele, como é o nome aquele azeite cheiroso, aquele que foi colocado no pé de Jesus? Mirra, né? Que está de alamar. Então, é cheiroso. Tem muito valor. Quem deu valor ao azeite? O próprio Jesus Cristo. Aleluia. E o azeite, o que acontece? O pastor Rafael falando agora sobre as 10 virgens. Se tu não tem o azeite, o que vai acontecer? Automaticamente, nós somos a lamparina. E temos por obrigação de pedir ao Senhor o azeite. Na terra, nós, para o cumprimento da Bíblia, nós somos o quê? Somos a lâmpada, quer dizer, a lamparina. E o azeite é colocado na lamparina. Como é que Jesus já vê a noiva se ela estava no escuro? Ele olhou, não tinha ninguém, estava no escuro. Então, não devemos espiritualmente ficar no escuro. Temos que pedir ao Senhor o azeite. Senhor, me desvazie e me enche novamente, para que eu possa estar sempre acesa a minha lamparina. Lá na roça, Aleluia. botava-se na banquinha assim, aquela banquinha assim, que é assim, e a lamparina em cima. Dormia a noite toda, enchia, dormia a noite toda a lamparina acesa. Aquilo está dentro do nosso nariz, aquela passa, aquele negócio preto dentro do nosso nariz. Sabe por quê? Porque o azeite vale por muita coisa. O azeite também significa o poder do Espírito Santo Aleluia! na nossa vida. Sem o azeite não somos nada. Sem o Espírito Santo não somos nada. Aleluia. Temos que sempre estar com o Espírito Santo em nós. Temos que estar sempre cheio, Aleluia. sempre renovando, né, o nosso vaso. Amém? Que Deus possa nos abençoar no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Queria amor é a Temos que ideal. levar azeite, temos que ter azeite para que Jesus ele venha nos buscar. E se nós não tivermos azeite, se nós não tivermos nada disso, não adianta. Porque o azeite serve para nos iluminarmos. E tem muita gente por aí que está sem azeite. Nós temos que buscar azeite. Se nós não buscarmos azeite, nada adianta. Liga nesta hora. Vou cantar um louvor aqui. Não sou cantor, igual presbítero, eu sou adorador. Vou cantar um louvor antigo. Não riem, mas vou cantar um louvor antigo que o pai cantava, nunca mais cantou. Eita glória! Glória de Deus! Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar os seus olhos, serenos e meigos, e como eu seria tão feliz assim. Está a presença. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé, também confiança, e dava a todos um Deus infinito. E ao ver as gravuras, os quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa inspiração do pintor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, pois creio no Cristo que é vencedor. Glória a Deus. Um dia também eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, aleluia, Jesus, como ele é. Deus, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória, Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Um dia também nós veremos face a face, e para vermos face a face, nós temos que buscar, nós temos que dialogar, nós temos que renovar nossas forças no Senhor, pois o Senhor virá e buscará a tua igreja, o céu será aberto e as almas que estão mortas serão ressuscitadas, serão levadas primeiro, e nós que estamos na terra seremos arrebatados, seremos arrancados com força, e nós entraremos no reino, e seremos com o Senhor na volta dos cordeiros, sentado à mesa, vendo Abraão, vendo Isaac, vendo Jacó, vendo Noé, vendo os profetas antigos, os profetas maiores, os profetas menores, Adão e Primo, os 12 discípulos. Nós veremos também Jesus, veremos a glória de Deus se manifestando sobre o ambiente, pois a glória de Deus se manifesta aqui no nosso meio. Mas se ela se manifesta no nosso meio, é porque nós estamos vivendo Ele. Mas a glória de Deus manifesta
estada. Imagine lá em cima como deve ser tão lindo e tão maravilhoso quanto é o reino dos céus. Aleluia. Temos que buscar para vermos a glória e a face de Deus. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Pastora, com oportunidade. É lugar de receber vitória. Se você ora, se você chora, tem um anjo bem pertinho de você. Se você ora, se você chora, tem um anjo bem pertinho de você. Mergulha nessas águas, deixa as águas te mover. O varão do movimento quer movimentar você. Mergulha nessas águas, deixa as águas te envolver. O varão do movimento quer movimentar você. As águas de Deus vão agitar, porque o varão do movimento acabou de chegar. As águas de Deus vão agitar, porque o varão do movimento acabou de chegar. Sinta a presença de Deus, sinta a presença de Deus, igreja, sinta a presença de Deus, sinta a presença de Deus. E Ele vem, e Ele vem, e Ele vem subindo pelos montes. E Ele vem, e Ele vem, e Ele vem subindo pelos montes. Mas Ele é totalmente adorável. Mas Ele é totalmente adorável. E os seus pés, e os seus pés são como chamas de fogo. E os seus pés, e os seus pés, e os seus pés são como chamas de fogo. Aleluia. Divisa de fogo, varão. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, para de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. E fez abrir o mar vermelho pra passar o povo seu. Não posso me esquecer do profeta Eliseu. Ele adorou e o povo desceu. Na carruagem de fogo, arrebatado por Deus, desceu. Mas desceu o varão, resplandecente lá da glória. Glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, olho renovo. Mas desceu Miguel, arcanjo de guerra lá do céu. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. A ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar e não para recuar. A ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, a ordem é pra Glória a Deus! Nós confiamos em carros e cavalos. Nós confiamos no poder de Jeová. Uns confiam em carros e cavalos. Nós confiamos no poder de Jeová. Jeová direi, Jeová Rapá. Jeová direi, está neste lugar. Jeová direi, Jeová Rapá. Jeová direi, está neste lugar. Amém. Essa aí vai ser minha Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Amém? A partir do verso 14, Mateus 22, versículo 14.
Depois nós vamos avançar para Mateus capítulo 25, verso 10. Amém? Louvado seja Deus. Vai dizer assim a palavra do Senhor: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Glória a Deus. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. No capítulo 25, verso 10, vai dizer assim: tendo ela ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Amém? Pode tomar os seus assentos. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Estamos diante de uma palavra em Mateus capítulo 22, que Jesus vai se apresentar. O mestre vai se apresentar com uma parábola. E dentro deste capítulo, nós podemos entender que a parábola que Jesus vai apresentar vai sinalizar para nós um rei que celebra o casamento do seu filho. Então nós podemos observar dentro desta palavra que o Senhor Jesus, ele está afirmando ele traz uma palavra, ele afirma acerca de um casamento que não era celebrado até nos dias atuais, e dentro daquela época, nos tempos antigos, também não era celebrado de qualquer maneira. Então, dentro desta palavra, o Senhor vai contar uma parábola acerca de um rei. Por isso que ele vai falar que o reino dos céus é igual, é semelhante a um rei que celebrou o casamento do seu filho. Então, geralmente, quando vai falar de casamento, ou das bodas, como diz as Escrituras, vai falar de convite, porque não existe casamento sem ter pessoa sendo convidada. Não tem como você iniciar uma celebração de um casamento e não ter convidado. Então o Senhor fala dentro dessa palavra acerca de um convite. Mas só que nós vamos observar nas Escrituras, no capítulo 22, que nem todos que o rei convida aceitam o convite. Nem todos que o pai convida aceitam o convite. Porque o nosso Senhor, ele sempre nos convida para alguma coisa. Por isso que a palavra do Senhor diz aqui nesta passagem que ele envia os seus servos para poder convidar. Ele envia os seus servos para poder fazer o convite. Então o rei, ele faz esse trabalho, o rei faz essa missão, o rei dá essa ordem para poder convidar os convidados para poder participar da festa. Mas só que nós vamos acompanhar nos versículos seguintes que abriram mão, não deram a mínima importância para o convite do rei. Nós vemos isso nos dias atuais. O rei convida através dos servos, mas nem todos aceitam o convite. Nem todos querem participar da festa. Nem todos querem estar junto. Nem todos querem estar unidos. Aleluia. Mas o rei, ele é um rei que nós conhecemos. Ele é um rei que nós servimos. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Então o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele sempre nos convida a algo. E a palavra do Senhor vai dizer que o rei dá ordem para os seus servos fazer o convite. E a palavra do Senhor vai dizer: e enviou os seus servos, no verso 3, a chamar os convidados para o casamento. E estes não quiseram vir. Então a palavra do Senhor diz que o rei,
ele faz o convite. O rei convida, mas só que nem todos querem comparecer. Nem todos querem estar. Mas a palavra do Senhor vai continuar no verso 4. Depois enviou outra vez os seus servos, dizendo: deixai-os convidados, és que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois encevado, já morto, e tudo já está pronto. Vinde ao casamento. Então o nosso Senhor, como rei, ele está sempre nos convidando a participar da festa, porque tem uma festa para nós. Tem algo preparado para nós. Tem algo que já está pronto. Mas só que esse rei, ele faz o convite, mas só que nem todos querem participar dessa festa. Meu Deus! Mas só que o Senhor fala ao meu e no teu coração nesta noite que nós não vamos ficar de fora. E nós vamos participar, porque nós não rejeitamos o convite do rei. Eu aceito, Senhor. Aleluia. Nós não rejeitamos o convite do rei. Ainda que muitos tenham rejeitado, ainda que muitas vezes o Senhor tenha enviado nós como servo para poder fazer o convite lá fora. Mas ainda que muitos rejeitam este convite. Mas só que nós não vamos rejeitar o convite do rei. E a palavra do Senhor vai dizer que ainda o rei ainda insiste ainda em convidar. E novamente, no verso 5, se não me falha a memória. Porém, eles não fizeram caso, não deram a mínima importância para o convite do rei. E foram um para o seu campo e o outro para o seu negócio. Escolheram outro caminho. Escolheram dar outros passos. Mas o Senhor ainda insiste em convidar. E os outros apoderaram dos seus servos. E ultrajaram e mataram. Quantos servos que o rei tem enviado, irmão, para poder convidar, e tem sofrido, tem sido maltratado lá fora. Quantos servos que o rei tem enviado para poder fazer o convite e tem sido maltratado, tem sido rejeitado. E a palavra do Senhor vai dizer aqui que ainda que eles os tentam matar, que ainda que eles tentam nos maltratar, nós como servo, nós vamos precisar fazer a nossa parte. Como já foi falado aqui, nós como servo, nós vamos precisar fazer a nossa parte, como servo do Senhor, de continuar fazendo o convite, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele nunca vai deixar de convidar. Ele nunca vai deixar de nos usar para convidar, porque Ele quer que muitos participem da festa. A palavra do Senhor vai dizer aqui no verso 7, e o rei, tendo a notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. A palavra do Senhor vai dizer que ainda duas coisas que aconteceu aqui, ou melhor, até três coisas que aconteceu aqui. A primeira coisa que aconteceu aqui é que eles não deram a mínima importância para o convite do rei. Depois, maltrataram os servos do Senhor. Mataram os servos do Senhor. Sofreram grandes consequências. A palavra do Senhor diz claramente que eles, por ter rejeitado o convite, por ter maltratado os servos do Senhor, eles sofreram consequências, porque o rei soube da notícia. Ainda que muitos nos maltratam, irmão, por nós anunciar a verdade lá fora, ainda que muitos nos maltratam por nós ter ido só para convidar, fazer o convite da parte do rei,
ainda que muitos tentam nos matar e nos maltratar, o Senhor é um Deus que ainda peleja por nós, ainda cuida de nós. Porque nós estamos fazendo aquilo que o Senhor já mandou a gente fazer. O Senhor fala para convidar, porque o Senhor também nos convida. Nós como servo também nós somos convidados, irmão. Nós como servo, nós também somos convidados. Por quê? Porque se você olhar para o capítulo 47 de Ezequiel, você vai ver que o profeta ele foi convidado pelo Senhor. Se o profeta abre mão do convite do Senhor, ele ia permanecer com a água no tornozelo. Ele não ia ter um crescimento, ele não ia entrar nas águas profundas, ele não ia entrar nos 4 níveis de intimidade e profundidade com Deus. Se ele não aceita o convite do Eterno, ele ia parar com a água somente no tornozelo. Mas ele preferiu ir, ele preferiu andar, ele preferiu caminhar, ele preferiu ir até o final. Porque se ele não aceita o convite do Senhor, ele ia parar ali. Ele ia parar somente com água no tornozelo. Então o Senhor sempre nos convida. Se nós pegar Mateus capítulo 11, versículo 28, a gente vai ver que o Senhor fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então o Senhor sempre convida a gente, porque nem sempre nós estamos bem. Mas só que além do Senhor nos convidar, o Senhor também nos usa também para convidar. O Senhor também nos usa também para falar, para fazer o convite, porque o Senhor quer que muitos participam da festa. A festa terrena é bom, a festividade é maravilhosa, mas tem uma festa que é melhor ainda. Aleluia! Glória a Deus! Uma festa que é melhor ainda, que o Senhor Ai, não quer Jesus, deixar ninguém de aleluia, meu fora. Pai. O Senhor não quer deixar ninguém de fora, por isso que o Senhor dá ordem ao seu servo para poder fazer o convite, para poder convidar aqueles que precisam ser convidados. Mas a gente sabe, irmão, que nem todos vão querer. Nem todos vão querer participar das festas. E a palavra do Senhor vai dizer aqui claramente no verso 8: então disse a seu servo: as bodas na verdade já estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Diz a palavra do Senhor no verso 10: e os seus servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos entraram, tanto os maus como os bons, e a festa nupcial cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui? Não tendo veste nupcial, ele emudeceu e disse então ao rei, aos servos: amarrai de pé e mãos, levai e lançai nas trevas exterior, e ali haverá pranto e ranger de dente. Como foi falado, Glória o a casamento Deus. Aleluia. era necessário obedecer algumas normas. O casamento, ele tinha que adequar alguns padrões, mas só que o Senhor, o rei, ele viu que tinha um homem, ele viu que tinha alguém que não estava no padrão, do rei, porque o rei, ele observou que tinha um homem que não estava totalmente no padrão. E nós podemos observar e entender claramente aqui nesta passagem que ser chamado e ser escolhido são coisas totalmente diferentes. Então, aquele que é chamado, o Senhor mesmo fala na palavra, todos, o Senhor chama a todos, porque o Senhor faz o convite, é a todos. Então o chamado é para todos, porque o convite é feito para todos, mas só ser escolhido é diferente. Ser escolhido, tu vai ter que seguir aquele padrão, tu vai ter que seguir o padrão da fé, tu vai ter que seguir o padrão da obediência,
o padrão da renúncia, o padrão da escolha, porque você vai precisar escolher, você também vai precisar seguir o padrão da decisão, porque você vai precisar decidir. Porque o Senhor não invade a privacidade de ninguém. Deus permite a gente decidir, a gente escolher o que nós queremos. Aleluia. Então o Senhor deixa a gente escolher, Ele permite a gente fazer escolhas. Ainda que essa escolha que nós fazemos está conforme a tua vontade, mas ainda assim, mesmo Ele sabendo que tu vai errar nas escolhas, Ele permite você escolher, Ele permite você decidir. É assim que Deus faz, irmão. É assim que o rei faz. O rei usa os servos, mas aqueles que estão ouvindo o convite, Deus ainda permite eles escolher, eles decidirem se eles vão querer participar da festa ou não. O convite é feito, tanto quando você vai casar ou não. O convite do Senhor Ele vai fazer. O convite do casal é feito. E a palavra do Senhor diz que esse homem não estava adequado. Ele não estava totalmente no padrão do Senhor. Então a palavra do Senhor vai dizer que ele foi rejeitado. A Bíblia diz que ele foi amarrado. Ele foi lançado, irmão. Ele foi lançado no fogo ardente. Ele foi lançado. A Bíblia diz que ele foi lançado. E a palavra do Senhor vai dizer aqui também no capítulo 25 de Mateus, que também não deixa de ser um convite do Senhor para nossas vidas, para nossos corações nesta noite. Nós precisamos se preparar. Nós precisamos se preparar. Deus sempre nos convida a algo, e principalmente aqui, uma preparação. Nós precisamos se preparar. Para nós não ter um encontro com o Senhor de qualquer jeito, nós vamos precisar se preparar. Nós não vamos poder deixar faltar o azeite. Nós não vamos poder deixar faltar a presença do Senhor. E aqui o Senhor, no capítulo 25, ele traz uma nova parábola. Então o reino dos céus é semelhante, é igual a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. E as insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Interessante que nesta passagem o Senhor, Ele fala aos nossos corações que nessa passagem havia 10 virgens para poder se encontrar com o noivo, se encontrar com o Senhor. Mas só que 5 dessas prudentes, 5 dessas loucas, 5 era prudente e 5 eram loucas. E nós entendemos que quando agimos com sabedoria, nós conseguimos administrar tanto a nossa vida espiritual como também a nossa vida profissional. A palavra do Senhor vai dizer que as loucas, as insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então, elas até estavam com a lâmpada acesa. Mas só que, quando eu li o versículo 3, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, eu entendi que elas não levaram a reserva. Elas não levaram a reserva, porque naquele tempo, as lamparinas, elas tinham que ter azeite. Elas tinham que ter reserva, porque o azeite naquele tempo era para manter a lâmpada acesa. Então, para elas manterem as lâmpadas acesas, elas tinham que levar a reserva. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Então a gente entende que as loucas,
Elas até estavam com as lâmpadas acesas, mas só que elas não levaram a reserva. Mas a gente vê que as prudentes, as sábias, elas tinham a lâmpada acesa, mas elas tinham reserva. Então elas agiram com sabedoria, elas se prepararam, elas não se encontraram com o noivo de qualquer jeito, mas as loucas não se prepararam, estavam agindo de qualquer maneira, não estavam agindo com sabedoria. Mas o Senhor está falando no meu e no teu coração nesta noite, para nós mantermos a reserva do azeite. Nós precisamos ter a reserva para que nós para não chegar no grande dia, para não chegar naquele momento, nós se deparar com o noivo de qualquer maneira. Não parar de frente com o noivo de qualquer jeito. E o Senhor está falando nesta noite, porque vai chegar um tempo, irmão, que vai chegar a notícia. Vai chegar a notícia. E quando a notícia chegar, no verso 13, estava dando o esposo, tosquinejaram e adormeceram. A palavra do Senhor vai dizer que as 10 dormiram. As 10 dormiram. Mas só que a diferença é que as sábias, elas se prepararam para dormir. As prudentes se prepararam para dormir. Mas já as loucas, insensatas, não se prepararam para dormir, ou seja, dormiram de qualquer maneira. Dormiram sem se preparar. A pior coisa que tem, irmão, é quando nós dormimos e não se preparamos. Porque a gente vê nos dias atuais, tem muitos que estão dormindo. Muitos que estão dormindo sem se preparar. Muitos que estão deitando na cama não estão se preparando, irmão. Muitos estão dormindo no sofá, na cama, até no chão, mas eles também não estão se preparando. Estão como as loucas, estão como as insensatas. Não estão se preparando, irmãos. Estão dormindo, mas não estão se preparando. É aí que está o problema. O problema está aí, irmão. Elas não se prepararam com a reserva, mas também não se prepararam na hora de dormir. Na hora de dormir também elas não se prepararam. E foi nesse intervalo que elas dormiram sem se preparar, as 5 loucas, que o noivo veio. A notícia chegou. Mas